Muito bem-vinda ao programa Metrópolis, Patrícia Campos Mello. Prazer ter você aqui conosco para falar, enfim, né, um pouco sobre a nossa democracia brasileira. Como é que você está? Obrigada, Renata. É uma super honra estar aqui e acho que esse assunto, desde o final da ditadura militar, não foi tão importante, né, como ele é agora, de novo, a democracia brasileira. Pois é, acho que depois de escrever, né, A Máquina do Ódio, o livro está sendo lançado agora, né, pela Companhia das Letras, enfim, queria saber como é que você avalia a nossa democracia depois de toda essa reportagem, em que ponto estamos? Eu acho que a gente vive desafios à democracia que são muito diferentes, né? A gente não tem mais aquela cena clássica de um golpe militar, que você tem, como foi usada essa figura de um cabo e um soldado fechando o Supremo, fechando o Congresso, e do mesmo jeito você não tem o mesmo tipo de censura que a gente tinha antigamente, né? Que era aquela pessoa censor dentro de uma redação de jornal, censurando as coisas todas, a erosão da democracia e a censura, né? A repressão, a liberdade de expressão são muito mais sutis e muito mais graduais, né? No caso da democracia, a gente tem crescentemente, inclusive no Brasil, governos que vão fazendo uma erosão da democracia por dentro. São governos eleitos, só que eles vão ali comendo as instituições por dentro, né? E quando você vê, já tem um monte de vamos dizer, dos freios e contrapesos já não existem mais, né? Das coisas que equilibravam os poderes. E no caso da censura, você tem duas coisas que muitas vezes são até mais eficientes do que a censura velha guarda. Por um lado, você tem a chamada censura pelo barulho. Você enche as redes sociais e todas as emissoras de TV amigas e veículos amigos, mas principalmente as redes sociais, com as notícias que você, governo, né, quer emplacar, com a versão dos acontecimentos que você quer que prevaleça, né? Enquanto isso, você afoga a versão correta, né, a versão factual das coisas. E, por outro lado, você tem essas campanhas de assassinato de reputação, campanha de difamação contra veículos jornalistas específicos. Essas duas coisas juntas são uma censura muito eficiente. Impressionante, acho que o livro mostra muito isso. E logo no começo dele você fala um pouco disso, né, desses exércitos de trolls e bots para construir narrativas que favorecem, né, determinadas partes do mundo. E isso acontece no mundo inteiro. Você consegue ter essa percepção, mediante esse trabalho, de que, de alguma maneira, os fatos viraram moldáveis? É até uma frase que você coloca lá. Nossa, com certeza, né? A gente pode partir desde uma reportagem aí que eu fiz recentemente, mostrando que o Brasil é um dos únicos países, aliás, é o único país onde você ainda tem uma circulação muito grande de notícia falsa sobre cloroquina. Em nenhum outro lugar do mundo, as pessoas acreditam que cloroquina funciona contra a Covid, na mesma magnitude que o Brasil. Então, por exemplo, se você tem um presidente da República, integrantes do governo, o tempo inteiro dizendo que cloroquina funciona, um monte de fake news circulando, as pessoas estabelecem uma realidade paralela e elas acreditam nisso, né? E o custo disso é que as pessoas saem, se expõem ao vírus achando que estão protegidas pela cloroquina. E com isso você pode extrapolar para várias coisas que acontecem, a versão dos fatos, né? Assim, liberdade de expressão hoje tem sentidos muito diferentes, né? Dependendo de para quem for, é a liberdade de você ameaçar a democracia. Então, assim, é tudo uma questão de versão, e isso é muito preocupante. O que, de alguma maneira, acompanhar as eleições dos Estados Unidos, né? Você fez 2008, 2012, 2016 e Índia 2014 e 2019. Isso já te deu, de alguma maneira, digamos, um perfume do que ia ser esse tecnopopulismo que a gente está vivendo hoje, de alguma maneira? O que você aprendeu ali nessas coberturas, vou falar desse jeito? Essa cobertura das eleições, de algumas eleições dos Estados Unidos e na Índia, deram muito uma amostra do que estava acontecendo no mundo, porque esses fenômenos são muito globais, né? Não é uma coisa isolada. Então, assim, dava para ver, por exemplo, o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, era um cara que era pioneiro em usar o Twitter e os grupos de WhatsApp, né, para se comunicar. A gente viu em 2016 o Trump, do jeito que ele usou o Facebook, por exemplo, de uma forma maciça, né? E todos esses governantes, principalmente os tecnopopulistas, qual que é a diferença de um tecnopopulista e um populista? É simplesmente um líder que usa as redes sociais, os aspectos tecnológicos de uma maneira muito hábil para
manipular a opinião pública. Qual é o sonho de qualquer líder autoritário? É você não ter imprensa, né? Porque aí você não tem ninguém te questionando, você não tem jornalista, você some com jornalista, você se comunica diretamente com os teus apoiadores, seja pelo Facebook, seja pela sua conta do Twitter. Então, cada vez mais, esses líderes da Índia, Donald Trump, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Viktor Orbán na Hungria, Jair Bolsonaro no Brasil, usam isso de uma forma super hábil. Então, cobrir essas outras eleições foi uma maneira de ver distintas estratégias, mas sempre usando esses instrumentos. Então, acho que a gente pode falar numa ditadura, talvez, do algoritmo, quer dizer, né? No livro você também coloca um pouco disso, né? O sonho é que todo mundo esteja falando de determinado assunto nesse momento. Então, de que maneira essa reportagem que você faz sobre, enfim, né, os disparos em massa de WhatsApp, firehosing, já mostram esse caminho que a gente está vivendo agora também? Sim, acho que definitivamente a gente pode falar em ditadura do algoritmo, no caso de Twitter, Instagram e Facebook, porque como é que funciona o algoritmo? Quanto mais, se você bota um conteúdo lá, você posta alguma coisa, quanto mais interação, engajamento tem o teu post, né, ou curtidas ou compartilhamentos, mais destaque ele ganha. Só que não necessariamente a coisa que mais engaja é verdadeira. Muitas vezes, o que envolve mais as pessoas são notícias que causam revolta, que causam emoções fortes. E muitas vezes elas são mentirosas. Então, o algoritmo é que decide o que vai ter maior alcance, qual a notícia que vai ter maior alcance. Por exemplo, na eleição americana em 2016, a notícia que teve mais circulação era de que o Papa Francisco estava apoiando o Trump. Ele nunca apoiou o Trump, mas aquilo foi se alimentando, né? No caso do WhatsApp, você não tem um algoritmo que rege aquilo, mas o que você tem é o fato de ser criptografado, ou seja, ninguém consegue acessar o conteúdo, você não sabe o que está rolando lá dentro, o que é importante, né? Você ter um sistema de mensagens privado, mas ao mesmo tempo, isso torna as coisas um crime perfeito, porque você não consegue rastrear de onde vêm as coisas, né? É muito difícil. Então, qual é a importância justamente do papel do Estado nesse momento, né? A gente tem o que as nossas instituições podem fazer para, de alguma maneira, mediar, vou colocar essa palavra, essa relação? Então, tem uma discussão muito interessante agora, que é assim, liberdade de expressão sempre vigorava uma teoria de que é como se fosse, que nem você tem um mercado econômico, você tem um mercado das ideias. Então, você não precisa censurar nenhuma ideia. As ideias melhores, elas acabam prevalecendo naturalmente. Só que hoje em dia, o mercado de ideias não é um mercado de ideias, né? Não é a praça pública que a gente falava, é privatizado. Você pode pagar para a sua ideia ter mais destaque, né? Então, você distorce esse mercado de ideias e a liberdade de expressão é como se você tivesse um pessoal usando um megafone para espalhar a ideia e o outro implantando um chip na cabeça das pessoas. É uma competição desigual. E aí que tem que entrar o Estado, algum tipo de moderação, de regulação das redes sociais. Senão, o que acontece é isso, a Covid mostrou qual é o perigo de você ter esse volume de informação falsa circulando. As pessoas todas, literalmente, se mataram. Né? A gente fala muito sobre isso, né? Acho que o livro ajuda a gente a acompanhar um pouco assuntos que a gente já debate, que é o quanto o nosso cérebro vai atrás de determinados vieses, né? Enfim. E aí ele coloca muito claro como as comunicações de grupo, de família e amigos, muitas vezes são mais confiáveis, né? Ou tidas como mais confiáveis pelas pessoas, fazendo capazes de acreditar em absurdos. Eu queria um pouco uma elaboração sua sobre isso. Quer dizer, o que você descobriu? O quanto te surpreendeu essa investigação? Porque né, a gente sabe um pouco sobre isso, mas acho que na hora que você se depara com fatos e dados, como essa máquina é montada, isso é muito impressionante. Tem aspectos interessantes disso mesmo, né? Porque você costuma pensar assim, quem que vai acreditar numa mensagem, vamos dizer, uma fake news que ficou famosa, a mamadeira com formato de pênis. Quem é que vai acreditar nisso se você recebe de um número X no sábado de manhã uma mensagem disso? É a mesma credibilidade que o pessoal do call center que liga no seu celular para te vender alguma coisa, certo? Certo. Mas, se você recebe isso do WhatsApp da sua irmã, da sua mãe, do seu namorado, da sua namorada, isso vem com uma carga de credibilidade.
Essas pessoas, por sua vez, estão recebendo isso em grupos, vários grupos. E nesses grupos, a pessoa, se eu estou num grupo público, vamos dizer, a favor do governo ou contra o governo, eu estou predisposta a acreditar no que eu vou receber ali, né? Que é o tal do viés da confirmação. Então, eu estou no grupo, recebo isso com o meu viés de confirmação, repasso para minha família, e a minha família, ao lado disso, paralelamente, tem uma coisa comum a todos esses líderes, é que eles fazem de tudo para desacreditar o jornalismo profissional. Porque aí a pessoa fala assim, eu tenho essa informação privilegiada, que a TV não mostra, que os jornais não mostram, porque os jornais são comunistas, são sei lá o quê. Então, aí você fecha esse círculo e a pessoa fica vivendo num universo paralelo. De alguma maneira, o Eugênio Butti deu uma entrevista para a Gama, a revista, essa semana, e ele fala muito isso, né? A mentira sempre existiu na política. Queria saber um pouco a sua percepção como repórter. A mentira sempre existiu, de alguma maneira, né? A gente acabava descobrindo algumas, não. O que mudou para essa mentira se tornar tão crível? Então, mentira, concordo com o Butti, que aliás é genial, sempre existiu. O que é diferente agora é a velocidade da mentira e o volume de mentiras, né? Com as redes sociais, você consegue espalhar uma notícia mentirosa de uma maneira tão rápida e com um alcance tão grande que quando você vai desmentir, 2 horas depois, já era. Muitas vezes, por exemplo, outra coisa, assim, você tem checagem de fatos, checagem de informação, várias agências, e mesmo jornalismo profissional. Só que você pega e tem uma notícia falsa. Essa notícia falsa está saindo de milhares, milhões de contas robô no Twitter, no Facebook, em vários grupos no WhatsApp. Aí, 2 horas depois, uma galera já recebeu tudo isso, né? 2 horas depois, você vai ter uma checagem de informação. E checagem é aquela coisa neutra, moderada, né? Que não ganha muito engajamento, Meme, né? Não tem jeito, não tem o meme junto. Não tem meme, você não fica revoltado ou super feliz ou dá risada do meme. Então, muitas vezes, a notícia correta ou a correção da notícia tem um alcance muito maior do que a notícia falsa. Então, essa é a grande diferença, né? Antes você tinha uma mentira, mas você podia, por exemplo, fazer um folheto falando mal do candidato que era o seu adversário e sair distribuindo folheto. Hoje em dia, é como se você tivesse, um chip na cabeça das pessoas, porque você consegue mandar direcionado para pessoas predispostas a acreditar nisso, que, por sua vez, vão funcionar como amplificadores dessas mensagens. O livro, de alguma maneira, acompanha também, porque isso acontece no paralelo, e você usa essa palavra, uma campanha para desacreditar não só o jornalismo, mas, né, a sua pessoa, a sua história dentro de um veículo de comunicação. Queria que você fizesse um paralelo entre o que você viveu e o que está no livro com o que é feito constantemente com o próprio jornalismo, né? E de que maneira, como você disse, isso funciona como uma nova censura. A gente se tolhe hoje em dia de pesquisar determinadas pautas com medo do que vai vir em cima da gente? É difícil, né? Eu acho que tem uma certa autocensura, por mais que a gente pense que não. Porque antigamente, quando a gente estudou jornalismo, qualquer pessoa jornalista profissional, você aprende como é que você faz o seu emprego. Você tem que ouvir várias fontes, ouvir vários lados, você tem que checar a lei, os documentos. Agora, além de fazer tudo isso, você tem que pensar, bom, se eu fizer essa reportagem, de onde vão me atacar? Vão falar da minha mãe? Vão falar do meu filho? Vão falar da minha aparência? Então, por mais que você, no final, não deixe de fazer alguma coisa, você faz com muito medo, né? Esperando qual é o impacto. Eu acho que, em última instância, muita gente chega à conclusão que não vale a pena. Eu vou escrever uma reportagem, vou continuar uma investigação, e aí, quando ela for publicada, quando ela for ao ar, vai vir todo aquele ataque para minha família, que não tem nada a ver com isso. É uma coisa que é muito eficiente na intimidação. Intimida. Então, isso você entende como, olhando até para todas essas eleições que acompanhou, como uma forma também, enfim, de censura governamental? Porque esses órgãos estão todos ligados, de alguma maneira, aos governos, né? Quem dissemina tudo isso. Exatamente, total. Porque, assim, o sonho desses populistas digitais, qual é? Acabar com a imprensa, como a gente disse, né? Porque aí você não tem um intermediário, a pessoa que está ali questionando, investigando, você só está conversando direto com seus apoiadores, só com o que você quer falar para eles. Então, uma coisa que faz parte, que é essencial nesse populismo, é você deslegitimar os jornalistas e os veículos de comunicação. Então, não só você tem que bombardear as pessoas com informação, muitas vezes falsa ou distorcida, como você tem que dizer, e olha, a TV tal, o jornal tal, a jornalista tal,
confiáveis, por isso, aquilo, e faz campanhas falsas, né? Então, você está, ao mesmo tempo, atirando no mensageiro e fazendo uma avalanche de desinformação para as pessoas meio que pensarem, ok, então é isso, todo mundo está falando isso, deve ser isso. A gente tem, você falou de uma coisa do jornalismo, e a gente sempre tem que ouvir os dois lados, né? Desde a faculdade a gente ouve isso. E hoje, a gente, justamente por conta desse momento que a gente vive, também tem muita gente se perguntando. A gente tem que dar espaço a todos os discursos. Eu queria a sua opinião sobre isso, depois de tudo que você investigou. O que você acha? Gente, essa é uma pergunta excelente, né? Porque é uma discussão muito grande. Eu acho que tem algumas coisas, assim. Eu sempre gosto de uma frase que ela tá um pouco chavão, mas é que ela é muito boa, que era um senador americano que chamava Daniel Patrick Moynihan, que ele falava assim: as pessoas têm direito às suas próprias opiniões, as pessoas não têm direito aos seus próprios fatos. Fato não tem dois lados, tá? Então, você não vai colocar uma pessoa falando que a Terra é plana e outra que a Terra é redonda. Por que não? Porque existe né? Não existem versões, existe o certo e o errado, né? O fato e a mentira. Então, isso é uma coisa básica, essa coisa de ouvir dois lados, quando for uma opinião, quando for um fato, não tem dois lados, né? Um é mentira, outro é verdade. Tinha essa coisa, até o New York Times teve que fazer não foi um erramos ali, mas uma retificação de uma reportagem que eles escreveram em determinada altura, dizendo assim, alguns especialistas, o presidente Donald Trump tinha dito que, será que se as pessoas tomassem detergente, desinfetante, isso ajudava a curar a Covid? E aí era uma reportagem sobre isso, e aí no New York Times falava assim, alguns especialistas dizem que detergente não se você tomar detergente não funciona contra a Covid. Alguns, quem cara pálida, todos, não funciona, né? Então, assim, você não vai dar voz para uma coisa que é confirmadamente não existente. Agora, quando você está falando de opiniões, eu acho que a gente não pode fazer falsa equivalência e existem visões que são inegociáveis, né? Então, por exemplo, você dá um espaço para uma pessoa que está pregando violência contra manifestantes pacíficos, por exemplo, que foi uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, é questionável, porque essa pessoa está usando o seu veículo de imprensa para incitar ao ódio e à violência. Então, você tem que pensar, você tem que pesar nessa hora, tá? Mas agora, em outros temas, eu ainda acho importante. Sou a favor do aborto, sou contra. São opiniões. Sou a favor do desarmamento, sou contra. São opiniões. Você pode argumentar da consequência, etc. Mas, assim, acho que ainda, por mais que você ache a ideia péssima, você vai ter que abrir espaço para essa ideia. Mas algumas coisas são inegociáveis. Você não pode se deixar usar como plataforma para incitação de ódio ou de violência, porque você está tentando ser imparcial e equilibrado, ouvir todos os lados. E a pergunta que a gente está mais esperando, eu deixo ela por último, porque eu tenho estou com medo da sua resposta, que é riscos que você vê para a eleição do ano que vem. O que a gente pode esperar enquanto população? Acho que assim, né? Pensando que estamos aqui num programa de cultura que fala com uma família, né? Pensando no nosso horário é 7h20, o que a gente pode esperar para a eleição do ano que vem? O que a gente tem que estar ligado? Que golpes que a gente já aprendeu que a gente pode não deve mais cair? Eu acho que a gente tem que ficar muito esperto na eleição do ano que vem. Por quê? O que a gente está vendo no Brasil é o nosso presidente repetir quase igualzinho o que foi feito nos Estados Unidos no ano passado, na eleição presidencial americana. Donald Trump passou meses e meses dizendo a eleição vai ser fraudada. Lá era porque ele dizia, voto pelo correio vai ser fraudado. Quando chegou o dia da eleição e ele efetivamente perdeu no voto popular, ele continuou espalhando essa mentira, que o voto foi fraudado, etc., que culminou no dia 6 de janeiro de 2021, invadiram o Capitólio, onde ficam os legisladores americanos, e 5 pessoas morreram. Essas pessoas, e até hoje, têm certeza que o voto foi fraudado nos Estados Unidos. Mesmo depois de 50 processos, né, ações judiciais, que ninguém disse houve fraude, porque não houve fraude. O que a gente está vendo no Brasil é muito parecido. A gente tem um presidente dizendo urna eletrônica vai ser fraudada, embora a gente não tenha nenhum histórico de fraude na urna eletrônica, mas ele está dizendo isso direto. Você já tem parte da população que está acreditando nisso. Isso já foi ali, já entrou na conversa. Então, qual é o medo? Se ficar claro que o presidente pode não conseguir se reeleger, que ele não vai ter votos suficientes, quem garante que ele vai aceitar o resultado? Quem garante que ele vai usar as redes sociais, as TVs amigáveis para dizer, gente, vão lá contestar, vão lá na sessão eleitoral.
Imagine o tipo de violência que isso pode gerar. Então, acho que a gente tem que ficar cada vez mais crítico com a informação que a gente está recebendo e usando. Da onde veio essa informação? É um veículo crível? Nossa, parece ótima essa informação, eu concordo muito. Mas será que é verdadeira? Você já viu em vários lugares ou só um lugar? É de jornalismo profissional? Não é? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar involuntariamente parte dessa máquina de mentira, né? Porque muitas vezes, né, é muito tentador, né, botar o dedinho ali e botar encaminhar, né? Então, acho que a gente, como trabalho cívico, pode fazer isso, né? Cultivar o ceticismo, sempre consultar a fonte da informação antes de ficar repassando isso. Muito obrigada. Eu queria ficar mais 1 hora e meia falando com você, não, só me, né? Infelizmente só posso 20 minutos.